A gente sabe, final do ano e início é uma loucura, né? Tem tanta coisa para se pagar, que loucura. Aí começa IPTU, IPVA, IP não sei mais o quê, e aí vai, né? E aí junto com material de escola. Minha Nossa Senhora, início de ano para todo brasileiro é complicado, né? Principalmente aqui no Brasil, que a gente tem tantas taxas, né? Tantos impostos, que eu não sei como é que consegue tirar tanta taxa. Eu acho que o brasileiro realmente é criativo até nisso, para criar as taxas, né? Tem hora que você fala, o quê? Taxa de quê mesmo? Aí fala lá a taxa, você fala, mas existe essa taxa também? Ah, existe. Meu Deus do céu. Não é verdade? Final do ano e início, a gente tem que ficar em alerta, né? Com certeza. O final do ano é quando a gente quer presentear os amigos, quando a gente quer presentear a família. E aí a gente acaba tendo um custo, muitas vezes, acima do que a gente pode. E aí a gente emenda esse gasto com os gastos do início do ano. Quer dizer, matrícula de escola, de faculdade, material escolar e mais todos os impostos que incidem justamente nesses primeiros 3 meses do ano. É uma loucura. Agora, isso também é sério, né? Tudo que eu pago, eu olho lá para saber o que é isso. E quando eu não entendo, eu pergunto, o que é isso aqui que eu estou pagando? Isso aqui existe? Desde quando, né? Porque às vezes as leis, né, são colocadas aí, enfim, você não acaba acompanhando. Aí, de repente, você vai sentir na hora que mexe no seu bolso, né? Claro. Eu sempre pergunto, isso aqui é o que mesmo? Que taxa é essa daqui? Isso é importante saber o que se paga, não é? Inclusive, por exemplo, quando você vai pagar a sua fatura do cartão de crédito, você precisa ver o que você está pagando. Porque muitas vezes aparece lá um seguro que você não contratou, ou que lhe foi oferecido e que você não concordou. E, no entanto, ele está lá. Então, essas coisas a gente precisa aprender a ler as faturas que a gente paga para ver se a gente não está pagando alguma coisa indevida. É verdade. E por falar em cartão de crédito, né, é uma das coisas que, olha, os juros são altíssimos, não é verdade? Sem sombra Eu de acho que é o dúvida. maior juro que É um se dos tem. maiores, É um dos maiores. Um dos maiores. Eu acho que só se aproxima aí do cheque especial. São os dois maiores, os maiores, as taxas de juros mais elevadas hoje no mercado financeiro são do cartão de crédito e do cheque especial. Tá certo. E por falar nisso, né, existem várias dúvidas com relação ao cartão de crédito. A gente já tem aí uma dúvida, né, para tentar responder aqui no nosso programa. Pode ser a sua dúvida. Vamos acompanhar. Se nós formos falar do sistema financeiro nosso, eu vejo como uma vergonha. Tem um tal de um cartão de crédito aí, que se me der de graça eu não quero. Eu já tive um cartão de crédito de 60 mil reais. Foi a pior besteira que eu fiz na minha vida. Paguei, zerei, não tenho talão de cheque, não devo para ninguém. Se eu tenho, eu pago. Se eu não tenho, eu não pago. Eu não compro, quer dizer. Então a pergunta que eu faço aos especialistas é o seguinte: por que tamanha extorsão e as nossas taxas bancárias são esses absurdos que estão aí e levam e induzem aos nossos brasileiros a assumir umas dívidas que ele não pode pagar? E aí? É uma pergunta bastante interessante, porque ele pergunta por que isso acontece. Essas taxas, elas são altas porque tem autorização do Banco Central para que assim seja. Então, nós precisamos criar o hábito de verificar o que é que nós estamos contratando. Quer dizer, o cartão de crédito, ele é o que a gente chama de o dinheiro de plástico, né? Ele é muito prático, né? Na medida em que você não precisa dispor daquele dinheiro no momento em que você faz a compra. Agora, o cartão de crédito, ele só é interessante se você conseguir pagar o integral da sua fatura a cada mês. Por quê? Nós já falamos sobre isso. A taxa de juros é extremamente alta. A taxa de juros hoje varia de 6,7% nos bancos públicos a 12% em algumas empresas, em algumas financeiras. Então, é um custo muito alto do dinheiro. Quer dizer, você vai comprar um carro, você não paga uma taxa de juros de 12%. Então, hoje, o produto mais caro que você compra no mercado é o dinheiro. Então, a gente tem que ter este cuidado, né, de não fazer rolar esta dívida para que você não tenha que arcar
com o custo deste parcelamento. Então, é importante a gente saber usar. E o que ele falou é absolutamente correto. Se a gente não sabe usar o cartão de crédito, é melhor que não tenha. Aliás, a gente sempre diz, se você já está endividado, a primeira coisa que você tem que fazer, não use o cartão de crédito, quebre ou guarde, né? Não utilize, porque se você continuar utilizando, você não vai conseguir sair da sua situação financeira de dificuldade. É melhor não quebrar, né? Porque se guardar, cai na tentação de lembrar que o cartão está guardado e usar. E é realmente, né, a grande maioria acaba se endividando até, né, com o cartão de crédito, Sim, justamente por esse juro tão alto, né? E essa facilidade de dividir, não sei por quantas vezes, aí também é outro risco, né? Porque às vezes a pessoa divide, né, as prestações por tanto tempo, não é? Os juros estão embutidos. Ah, não, mas vai dividir por 10 vezes. Mas e os juros que estão ali, né? No final, você acaba pagando um produto, pagando três vezes, né? 2, 3 vezes e adquirindo um só produto. Então, dica boa é essa, hein? Joga aí seu cartão de crédito, ó. Pega a tesoura, corta tudo, joga no lixo. Se você está endividado, essa é a melhor saída por enquanto, tá? Primeiro passo, não tenha primeiro dúvida. passo, é uma dica aí para você. E depois saia com o dinheiro contadinho, que daí você não vai ter mais dificuldade, né? Porque daí na hora que você põe a mão no bolso, você fala, ih, não tem dinheiro para comprar isso, né? Fora também as promoções que acontecem, que são tentadoras, não é? É verdade. Agora, a gente também tem que ficar atento, embora o preço esteja convidativo, se a gente de fato precisa daquele produto, né? O Procon tem falado muito a respeito do consumo consciente, né? O consumo sustentável. O que a gente quer dizer com isso? Nós precisamos aprender a consumir aquilo que a gente de fato precisa e aquilo que a gente almeja de fato. Quer dizer, eu não posso sair comprando as coisas só porque elas estão com preço convidativo, ainda que eu descubra depois que ela não tem utilidade para mim. Quer dizer, a gente precisa começar a pensar em que é que a gente está investindo o dinheiro que a gente ganha com tanta dificuldade, né? É verdade. E outra coisa, as pessoas que hoje estão endividadas, né, que estão acompanhando o Manhã Viva, o que ela precisa fazer hoje, né? Começando essa segunda-feira, tentando uma vida nova, o que ela precisa fazer? Você já deu a dica aí do cartão de crédito, mas o que mais ela poderia fazer? Tipo, trocar uma dívida pela outra, ou seja, uma dívida, né, que você tem aí um absurdo que você não consegue pagar hoje, né? Mas de repente pagar uma menor, seria um caminho? O que poderia acontecer? A primeira dica que a gente sempre dá é a pessoa precisa conhecer a sua dívida. Ela precisa saber exatamente o que ela deve e que taxa de juro está sendo operada em cada uma dessas dívidas. Então, quando você me pergunta, vale a pena contratar um empréstimo, por exemplo, para sair dessa situação? Vale, desde que você vá contratar um empréstimo com juro menor. Do que você está devendo. Do que você já está pagando. Quer dizer, você tem um financiamento aí na faixa de 2,5%. Se surge uma possibilidade de você fazer um empréstimo na faixa de 1,5%. Uma taxa menor. Uma taxa menor, mas aí assim, o que é importante? Use o dinheiro para pagar as dívidas. Porque o que a gente observa no Procon? A pessoa pega o financiamento e acaba comprando outras coisas e, no fim, ela fica com as duas dívidas. Às vezes, né, a gente quer ajudar. Claro que quer, né? Você vê uma pessoa da sua família, um amigo aí próximo, te pede ajuda, é difícil a gente negar, né? Porque a gente quer ajudar de fato. Mas que é um risco, é um risco. Não tem dúvida, porque você corre o risco de perder o dinheiro e o amigo. Porque, obviamente, que você vai ficar chateado de ter que pagar uma coisa que você não contratou. E eu acho que a gente tem que pensar também que se a pessoa já está com problema para conseguir um financiamento, é porque ela já está endividada. Então, se ela acha que você fazer um financiamento no seu nome de um produto, ela precisa necessariamente daquele produto e mais. É o momento adequado para ela adquirir aquilo, porque ela está adquirindo mais uma dívida. Ela já está com o nome comprometido em função de dívidas e vai acarretar mais dívidas, adquirir mais uma. E provavelmente ela não vai conseguir honrar como não conseguiu honrar as anteriores, ou seja, ela vai transferir para o amigo. Ou seja, a honestidade aí de dizer não
de repente seja a solução mais viável, né? Porque, como você acabou de dizer, porque além de você ter que pagar a dívida, você perde o amigo também, que você vai ficar chateado, com certeza, né? Mas então, olha, nessa hora, eu acho que a verdade é tu falar, olha, não dá, né? Agora não dá, né? Mas se fala tanto aí de negociações, né? Ai, vamos, negociação com o credor, enfim. Para a pessoa que está endividada hoje, né? Como fazer essa negociação que se fala tanto? Qual que é o passo? O que se pode fazer? A gente sempre sugere para as pessoas que evitem buscar a mediação dessas empresas que prometem limpar o nome do cidadão rapidamente, porque o que ela vai fazer é assumir um outro contrato com essa empresa que não necessariamente vai conseguir negociar. Então, qual é o nosso conselho? Procure as empresas, entre em contato com cada uma delas, exponha a sua situação e vá buscando aí uma solução para cada uma das dívidas. Lembrando, como disse o cidadão ali na entrevista, é fundamental que você saiba qual é a sua capacidade de pagamento, porque não adianta também você contratar o parcelamento de todas as suas dívidas e descobrir que elas não cabem no seu orçamento. Então, você fatalmente não vai conseguir honrar esse parcelamento também. Se for necessário, parcele uma dívida, liquide uma e aí você negocia a outra. Porque dessa forma você vai conseguindo, sim, eliminar os problemas financeiros que você tem. Agora, outra coisa importante, né? Eu acho que assim, que nós não temos muito costume de fazer é ler, né? Ler contrato. Muitas vezes você assina uma coisa que você não concorda, mas você já assinou, não é? Então, é muito sério esse negócio de ler o que se está fazendo, né? Isso é fundamental. E muitas vezes não se faz. Qualquer contrato, às vezes um simples contrato de um curso que você pretende fazer, ele pode embutir aí uma série de cláusulas de cobranças aí que você precisa conhecer. No caso dos contratos financeiros, eles são fundamentais, porque ninguém contrata um financiamento achando que não vai conseguir pagar. Agora, você não lê principalmente as cláusulas que falam sobre os juros que vão incidir sobre as parcelas em atraso, enfim. E aí depois você é surpreendido com aquilo que você assinou, ou seja, você anuiu com um contrato, você concordou com uma série de cláusulas que você sequer teve conhecimento. E na hora em que você fica inadimplente, é que você vai perceber o quanto você vai pagar a mais por conta da inadimplência. E várias surpresas acontecem. Esses dias uma amiga minha, ela contratou aí um FEI para fazer o aniversário da filha dela. E aí, de última hora, um mês antes, eu acho, ela precisou de cancelar. Quando ela foi cancelar, aí falou, olha, 50% você tem que pagar. Eu falei, o quê? 50%? Nem tinha começado a festa, nem gastou nada. E ela tinha que pagar 50% do valor. Ou seja, ela ia pagar tipo 6 mil, eu tinha que pagar 3 mil porque ela cancelou. Então, isso tudo a gente precisa estar atento, né, com relação ao que você está assinando, porque depois você pode ter problemas, não é? Eu acho, Dirce, que é importante também a pessoa saber que sempre que ela se sentir lesada, mesmo que haja essa cláusula no contrato, ela deve buscar aí ou a mediação do PROCON ou o Juizado Especial de Pequenas Causas, porque essa cláusula pode ser considerada como abusiva. Eu acho que uma cláusula que cobra 50% do valor do contrato um mês antes da realização da festa é extremamente abusiva. Quer dizer, a empresa não teve nenhum custo, como você falou. E já está querendo cobrar. Portanto, não tem sentido ela pagar 50% um mês antes. Um absurdo. Acho que vale a pena ela procurar ou o PROCON do município da cidade dela ou o tribunal, o juizado de pequenas causas. Pois é, mas se ela tivesse lido o contrato, né, aí teria menos dor de cabeça. Ela já está fazendo isso, mas a dor de cabeça que dá para você reverter essa história, nossa, só Jesus mesmo para ajudar, não é? Olha, muito obrigada pela sua participação, viu? Deus abençoe. Eu que agradeço a oportunidade aí de falar com aí esse grande público de vocês. Tá certo. E aí, olha, teve alguma dificuldade? Tá aí a dica, procura aí o PROCON para tentar te ajudar, viu?